Oi, gente. Eu falo o quê? Só hoje, gente, nós vamos falar sobre eletricidade. Acabou. Now the world don't move to the beat of just one drum. Bom dia, boa tarde, boa noite, aí o horário que você estiver assistindo. Hoje nós vamos falar sobre a Batalha das Correntes. Então, o filme A Batalha das Correntes se passa no contexto dos anos 1880. E nessa época, o pessoal lá, eles não tinham energia elétrica. Eles iluminavam suas casas, os postes, as carruagens, os locais que eles circulavam por meio do fogo, da lamparina, das velas. E aí foi quando surgiram três peças fundamentais nessa história, que foi Thomas Edison, George Westinghouse e Tesla. E aí eles surgem com a ideia principal de levar a energia, né? Sem energia a gente não vive como... E aí eles surgem com as ideias, levantam ideias que serão futuramente vão divergir, né, com as ideias, mas com o objetivo só, que é levar a energia, porque é difícil, né, de só de vela. Então, aí vai começar o clímax e realmente é nessa ideia, a partir dessa ideia que começa o filme. George Westinghouse também entrou nessa corrida para gerar eletricidade e a forma que ele usou foi o gás natural. E aí tem esse George, que a Nery citou, e tem mais dois, né? Que são, assim, os dois mais principais, que realmente chegaram a criar, a oferecer uma ideia, que é o Tesla e o Thomas Edison. O Tesla vem com a ideia da... Quer dizer, primeiro vem o Thomas Edison com a ideia do circuito fluido, e depois vem a ideia do Tesla com o circuito alternado. Lembrando que o Tesla, por muito tempo, trabalhou para o Thomas Edison. E aí, por causa da divergência nas ideias, justamente desses dois circuitos, aí eles divergiram e o Tesla não quis mais, quis aprimorar a sua ideia sem trabalhar para o Thomas Edison. É interessante isso também, que por conta do Thomas Edison estar trabalhando ali, ele ficou tão obcecado por sua criação que ele não abriu os seus ouvidos e a sua mente para a opinião de outras pessoas, porque a ideia do Tesla era muito boa. A questão da corrente elétrica alternada, que até depois o Westinghouse vai abordar isso. E o Tesla acaba sendo um visionário para a época dele, né? Porque enquanto as pessoas estavam focadas em um modelo de energia, ele vem e traz uma outra proposta que não foi tão bem aceita, exatamente por contradizer as ideias, mas que no final a gente viu que se mostrou bem eficaz. E assim, o modelo de Westinghouse, ele não vingou tanto, porque como a Nieri disse, ele utilizava o gás natural. E aí era muito mais complicado, muito mais dificultoso para ele poder chegar no país todo, né, nos Estados Unidos inteiro, por meio do gás natural. Além também de ser mais caro, um modelo de energia bem mais caro, que custava muito mais financeiramente do que o modelo apresentado por Edison e, posteriormente, o modelo apresentado por Tesla. E, tipo, a galera na época tava sem energia. Aí chega Thomas Edison e apresenta um sistema. E aí, galera, caramba, vamos nesse. Foi o primeiro, agora a gente vai ter energia, né? Aí é melhor ter, não tão bem como seria do Tesla, não seria tão eficaz como a do Tesla, mas é melhor ter do que não ter. E aí eles adotam essa ideia do Thomas Edison. É E aí interessante gerou também uma corrida, né, gente? É interessante É também que uma as coisa. pessoas, ele muda com essa ideia o pensamento das pessoas, que antes elas tinham uma vida mais durante a parte do dia. De noite, por não ter luz, eletricidade, como é que as pessoas iam sair? Dormiam mais cedo. Hoje, com todo esse avanço da tecnologia, da luz, com Thomas Edison, a gente consegue ter uma vida mais ativa durante a noite, poder sair, fazer algumas festas por conta da luz. Verdade. A gente pode ver isso quando falta energia, né? Quando falta energia, aí chega de noite, a gente já para de fazer as coisas, já vai
inventar de conversar ou dormir. Então, naquela época, realmente, quando surgiu assim essa possibilidade, então já foi outra coisa. E além pensar da que era... energia, fala, Ah, pode falar. Não, e não, pensar que naquela época não era tipo só à noite, né? Era o dia todo. Aqui falta energia à noite, a gente já fica desesperado. Lá era o dia todo, todos os dias, e aí chega a ideia. E aí é muito bem aceito, né? No começo. Mas depois que a galera vai vendo, poxa, ele criou, pô, eu também posso, vamos criticar. Não logo de início, porque a galera gostou, né? Tem energia, mas depois a galera começa a abrir a mente mais, e aí que é justamente a ideia do Tesla. E e até além o da filme, né, Júlio, vai eletricidade, abordar isso, que quando o Thomas Edison ele coloca lá em Nova York, junto a uma multidão de pessoas para ver o que estava acontecendo, porque era uma novidade, era algo surreal. O cara vai trazer uma luz que se a gente vê o quê? Na, mais na Lua ou no Sol, ele vai colocar em uma lâmpadazinha pequena que vai iluminar toda uma cidade, uma casa. Não, e a grande pergunta é tipo, porque nos dias atuais a gente sempre se pergunta, né? Qual a ideia era melhor? E começa que, agora que começa a entrar agora mesmo na física, no assunto de física, né? e outra coisa, antes da gente começar a falar sobre isso, né? São as contribuições de Thomas Edison. Não só a questão dos estudos sobre a energia, mas ele era um cara assim, bem astuto. Ele queria sempre estar procurando outras coisas. E aí, entre isso, foi a lâmpada, né? E tiveram outras coisas também que ele foi inventando ao longo do tempo. É importante ressaltar também uma criação do Thomas Edison, da criação do fonógrafo, né, que elevou muito a imagem dele, que mostra lá no filme, ele fazendo isso, escutando vozes de pessoas até que já morreram, e ele descobriu esse fonógrafo através de experimentos com o telégrafo, né, que nesse experimento ele viu que fitas de papel mostravam, tipo, ruídos de palavras já faladas. E isso foi um avanço nos experimentos dele lá, e muito importante também, né? Sim, e agora entrando realmente no âmbito da física, a gente se pergunta qual é o melhor, qual é os dias atuais. O primeiro, que é o do sistema fluido, né? Que é o do Thomas Edison, ele é o seguinte: os elétrons eles têm apenas um sentido, ou seja, eles num cabo de fio eles só tem ida, não tem volta, diferente do sistema do Tesla, que é ida e volta, ou seja, é mais rápido. E isso facilita ter mais alcance, maior distância, o do Tesla, justamente por causa disso, por causa da velocidade e da capacidade de ter várias variações. E o fluido não. O fluido ele tem apenas uma e não é tão eficiente e não vai tão longe quanto o alternado. Pois é, existiam vantagens e desvantagens também, né, no modelo proposto de cada um. Então, assim, a gente vai percebendo que os estudos anteriores, as descobertas anteriores, elas são aprimoradas, porque não é tão antigo. É uma coisa de 140 anos atrás. 140 anos atrás é algo muito recente, considerando... 140 anos atrás, é recente. Amiga, considerando o tempo do universo, é recente, Não, sim, amiga, amiga. não. Amiga, a gente já tem mais de... Gente, sim, 140 amiga, anos atrás. 2040, a gente tem 2020 anos depois de Cristo. Só 140 anos atrás que a gente foi ter energia. Então, nós somos só um bebê, né? Diga aí. Então, tipo, sabe por quê? Três gerações de pessoas. Pois é, 3 gerações de pessoas aproveitaram a energia. Já parou para pensar que durante 1000 anos e pouco, 1900, a galera vivia sem energia nenhuma, velho? Não consigo imaginar isso. Sim, como eu estava falando antes, né? Algumas desvantagens existiam no modelo de cada um, e por isso que o modelo não é utilizado da forma que ele foi criado até hoje. Existem algumas modificações, algumas bases de estudos foram aproveitadas, sendo que muita coisa foi adequada para que pudesse gerar uma energia de forma mais proativa
de forma mais eficiente para a gente hoje, né? E uma dessas desvantagens do modelo de Thomas Edison, por exemplo, é que a corrente ela não viajava mais de 1 quilômetro. E aí, como ele tinha o objetivo de iluminar os Estados Unidos, para ele fazer isso, de acordo com os estudos que ele estava propondo, ele ia precisar de muitas usinas de energia. Então, vamos supor que numa avenida aqui, como a menina Marcelo, que a gente conhece, uma energia no G. Barbosa e outra energia já ia vir ali no Zé Tenório, e mais outra energia já ia vir aqui na Alto Vanessa. Então, iam ser muitos pontos de energia para poder trazer essa corrente elétrica, né? Mas aí, com os estudos, as coisas foram se modificando para ficarem otimizadas. E até no filme, o próprio Tesla tem uma frase dele que ele fala que o Thomas Edison não estava pensando a longo prazo, porque a ideia dele era boa, mas para aquele momento. Mas se a gente pensar a longo prazo, tipo assim, 40 anos para frente, ou até mesmo 50 anos, não era muito interessante, porque, basicamente, como a Natália falou, em cada bairro ia ter que ter uma super usina para poder produzir energia para aquele bairro, ou seja, uma cidade, um estado ia ficar cheio de usinas, ia ficar uma coisa ridícula. O que adiantava, né, ter a energia e não poder transmiti-la, né? Por isso que é importante hoje em dia os postos, né, para transmitir as energias. A questão da energia contínua é que ela basicamente é boa, mais para coisas que a pessoa não leva para tão longe, tipo assim, pilhas e baterias, que eu já pego meu celular, carrego e não levo para longe. Ele está ali. Agora, uma Num coisa que eu falo espaço pequeno, né? Tipo, não precisa de Exatamente. uma distribuição. Agora, uma coisa que eu falo de quilômetros, é necessário, já está, a gente pode ver, comprovado que a corrente elétrica alternada é a solução. Pois é, e esse ainda é um dos problemas enfrentados, né, para as autoridades e para as companhias de energia, enfim, é essa questão de locais mais distantes, como fazer para essa energia chegar lá. Porque hoje uma forma muito usual que a gente conhece aqui no Brasil é a questão, como a Leila citou, dos postes, né? Então você vai por cabeamento, você vai cabeando a energia por meio de fios de tensão. E aí, quando tem um lugar muito distante, um lugar que tem um rio muito grande, um lugar que é uma comunidade muito afastada, então a gente vê que é algo recente, a energia é algo recente, que vem se passando por muitas transformações ainda e que existe muita coisa para ser estudada, muita evolução ainda para ser feita, né? Para que as pessoas possam usufruir de como é que eu posso dizer assim, usufruir de tudo que a energia tem para oferecer para a gente. E aí, quando você citou a questão dos postes, e aí, beleza, tá no poste, e agora como é que a gente faz para chegar nas casas, nas residências? Aí surge o transformador, e se prestar atenção, no nosso notebook, no nosso carregador de celular, existe uma fonte. E essa fonte é justamente para transformar essa energia alternada em energia fluida, porque o nosso notebook ele não suporta alternada, justamente por causa desse fluxo de elétron, por causa dessa velocidade de locomoção do elétron, né, dentro do cabo. Já a fluida não. A fluida, ela, como ela é em sistema único, ela vai em um único sentido, é bem mais fácil para o computador absorver. Aqui não... É porque acho que não vai dar para ver na câmera, mas aqui, justamente na fonte, tem aqui, ó, entrada 100 a 240 watts, 50 a 60 Hz e 0,6 amperes, que é justamente a questão de não suportar a entrada da alternada. E você vê que para essa energia, né, ela conseguir chegar nos nossos eletrodomésticos de uma forma que ele suporte, como o Júlio disse, de uma forma que ele saiba interpretar, digamos assim, ela tem que passar lá no poste mesmo, da distribuição, por vários transformadores, para que a energia ela não venha com toda a carga que ela vem direto da usina para os nossos eletrodomésticos, porque senão poderia queimar, poderia acontecer outras coisas, poderia pensar. E são coisas que acontecem
quando, por exemplo, você viaja para outro país, que você não percebe que a tensão de lá é diferente, e aí você usa um produto 220 volts, por exemplo, em uma tensão que ele não suporta, que é maior ou que é menor que a dele, e aí ele não tem o mesmo desempenho, ele queima. E muitas pessoas que não sabem disso, elas acabam passando por esse problema, né? E aí a gente percebe o quão rápido foi a evolução, né, da energia e a importância desses caras, esses três pioneiros, né, que tem até hoje, porque se não fosse eles, ia ser muito tarde, ia ser muito depois que a gente ia ter a energia e talvez hoje a gente não tivesse um sistema tão evoluído, tão eficiente como nós temos. Como você falou, né? Ao Eles foram mesmo os tempo, pioneiros, mas a energia ainda está em evolução, assim como todo o processo de tecnologia. A eletricidade envolve cargas elétricas estacionárias ou em movimentos. E a gente percebe exemplos no nosso dia a dia com fenômenos naturais. Por exemplo, os raios, os relâmpagos. E é isso. E é importante também, né, a gente falar sobre o surgimento da eletricidade aqui no Brasil, porque não começou do nada, né? Então, lá no século XIX, mais ou menos, usinas começaram a se instalar aqui no Brasil, mas de primeira ela tinha o intuito de fortalecer as minerações que estavam muito em alta naquele período, né? Só que aí, com o passar dos anos, foram se instalando mais usinas aqui e elas começaram a ter o propósito de iluminar as cidades, né, e tal. Foi o chamado de geração de luz. E depois elas começaram a pegar essa eletricidade para investir nos transportes públicos, no fortalecimento dos bondes e tal, até chegar onde a gente está hoje, né? Pois é, existem vários tipos, né, de energia que são utilizados, tipo a solar, e que vêm sendo introduzidas na nossa sociedade. Hoje a que a gente mais usa é a hidrelétrica, né, por meio da água, mas existem outras também que inclusive são mais naturais, digamos assim, né, mais voltadas para o meio ambiente. Ressaltando o que o Paulo falou antes, né? Isso é antigo e também não é ao mesmo tempo eletricidade, mas tem muito ainda para se melhorar, né? Porque a gente está vendo que a Natália também falou em lugares que ainda não chegou totalmente a eletricidade, que é difícil por conta dos postes, de interligar os fios. Então ainda tem muito que se acrescentar nisso. Então, voltando para o filme, a gente chegou à conclusão, fazendo uma análise do filme, de que os três caras que a gente abordou aqui foram os pioneiros da energia, de toda a parte elétrica que a gente conhece hoje. E como a Natália, a Leda, o Júlio e a Larissa, a gente falou aqui, eles foram os pioneiros e essa... Eu falei É fogo! me excluiu. Então, nós chegamos à conclusão, fazendo uma análise do filme, que esses três caras que a gente abordou aqui, o grupo como um todo, foram extremamente essenciais para toda a parte elétrica da luz que a gente tem hoje. E como nós falamos aqui, a energia está sempre em evolução. Elas, há 140 anos atrás, mais ou menos, começou e agora estamos em processo de evolução. Foram mentes pensantes que pensaram à frente do seu tempo. E é isso, esse foi o trabalho. Tchau, pessoal! Dê like no vídeo! Compartilhem! Comentem! Comentei muito! Tchau! Se inscrevam no canal. Tchau! O link! Ative o sininho, like. Now the world don't move